Quem foi o homem que criou o prêmio Nobel e inventou uma bomba? Certamente você já ouviu esse nome, mas quem realmente foi Alfred Nobel? Você realmente conhece a sua verdadeira história? Você vai descobrir agora, vem comigo. O prêmio Nobel foi criado por causa de seu testamento, mas ele também inventou o dinamite, então o cara que criou o Nobel da Paz foi o mesmo que criou uma bomba? É isso mesmo? Será que ele realmente foi o mercador da morte? Como aquele suposto jornal que em 1888 afirmava em seu obituário que o mercador da morte estava morto. Essa história é a verdade sobre ele ou não? Agora nós vamos juntos neste vídeo descobrir a verdadeira história de Alfred Nobel, desde sua infância humilde até sua ascensão como inventor e filantropo, explorando suas invenções revolucionárias, o prêmio Nobel e o legado que ele deixou para o mundo. Prepare-se para uma jornada fascinante pela vida complexa e contraditória desse gênio. Vamos desvendar a história desse homem que entrou para a história. Ele foi um químico, inventor, engenheiro e empresário sueco. Ao longo de sua vida, Nobel acumulou uma fortuna significativa, possuindo mais de 90 fábricas e 355 patentes, entre elas a mais famosa, a dinamite, mas também inventou outras coisas bem famosas, o manômetro, o cartucho de bala e o detonador. Alfred Nobel doou a maior parte de sua fortuna, cerca de 94%, para a criação do Prêmio Nobel, conforme estipulado em seu testamento. Esse dinheiro foi convertido em um fundo que foi investido em títulos seguros, e os juros ganhos com esse dinheiro são usados para financiar os prêmios até hoje. Mas vamos lembrar como tudo isso começou? Nascido em Estocolmo, Suécia, em 21 de outubro de 1833, Alfred Nobel era o terceiro filho de Emanuel Nobel, um engenheiro e inventor, e Henriette Ausel, que teve 8 filhos. A infância de Alfred foi marcada por dificuldades financeiras, pois o negócio do seu pai faliu quando ele ainda era criança. Apenas Alfred e seus 3 irmãos sobreviveram além da infância. Apesar dos desafios, Alfred demonstrava precoce interesse por ciência e engenharia, realizando experimentos químicos em seu próprio laboratório improvisado. Depois da falência, o pai de Alfred, Emanuel, mudou-se para São Petersburgo, na Rússia, e foi bem-sucedido lá como um fabricante de máquinas, ferramentas e explosivos como o torpedo. Agora próspero, seu pai pôde enviar o Nobel para professores particulares, e o menino se destacou em seus estudos, particularmente em química e idiomas, alcançando fluência em inglês, francês, alemão e russo. Durante 18 meses, de 1841 a 1842, Nobel foi para a única escola que frequentou quando criança, em Estocolmo. Nessa época, Nobel estudou com o químico Nikolai Zinin, e aos 17 anos, em 1850, Alfred partiu para a França. Ele foi para Paris para estudar engenharia e aprofundar seus conhecimentos. Lá conheceu Ascânio Sobrero, o inventor da nitroglicerina, um líquido denso, amarelado, oleoso e altamente explosivo, que Ascânio havia descoberto apenas 3 anos antes, em 1847. Nobel gostaria de utilizar a nitroglicerina em seus experimentos. Ascânio Sobrero se opôs ao uso da nitroglicerina devido à sua imprevisibilidade. Ela explodia muito fácil com qualquer alteração de calor ou pressão. Porém, Nobel viu aí uma oportunidade e se interessou em encontrar uma maneira de controlar e usar a nitroglicerina como um explosivo comercial, já que ela tinha muito mais poder de explosão do que a pólvora. Aos 18 anos, foi para os Estados Unidos para estudar e trabalhou com o inventor John Erickson. Nobel dedicou-se ao estudo de explosivos e especialmente à fabricação e uso seguros de nitroglicerina. Registrou sua primeira patente para um medidor de gás em 1857 e em 1863 inventou o detonador e obteve sua primeira patente sueca relacionada à preparação de pólvora. Em 3 de setembro de 1864, um galpão usado para a preparação de nitroglicerina explodiu na fábrica em Heleneborg, Estocolmo, Suécia, matando 5 pessoas, incluindo o irmão mais novo de Nobel, Emil. Incomodado com o acidente, Nobel fundou a empresa Nitroglicerina AB em Vinterviken para que ele pudesse continuar a trabalhar em uma área mais isolada. Nobel inventou a dinamite em 1867, uma substância mais fácil e segura de manusear do que a nitroglicerina mais instável. A dinamite foi patenteada nos Estados Unidos e no Reino Unido e foi usada extensivamente na mineração e na construção de redes de transporte internacionalmente. Em 1875, Nobel inventou a gelignite, outro explosivo mais estável e ainda mais poderoso que o dinamite, e em 1887 patenteou a balistita, um antecessor da cordita, que é precursora de muitos explosivos modernos de pólvora sem fumaça e ainda usada como propulsor de foguetes ou dentro dos projetos balísticos.
Os irmãos de Nobel, Ludwig e Robert, fundaram a companhia petrolífera Branobel e tornaram-se extremamente ricos por isso. Alfred Nobel investiu neles e acumulou grande riqueza através do desenvolvimento dessas novas regiões petrolíferas. Operava principalmente em Baku, no Azerbaijão, mas também em Shelekem, no Turcomenistão. Há uma história bem conhecida sobre a origem do prêmio Nobel. O que motivou Alfred a fazer isso? Embora os historiadores não tenham sido capazes de verificá-la, alguns ainda descartam essa história como se ela fosse um mito. Mas vamos contá-la. Em 1888, a morte de seu irmão Ludwig supostamente fez com que vários jornais publicassem obituários de Alfred por engano. Um jornal francês o condenou por sua invenção de explosivos militares. Em muitas versões da história, a dinamite é citada, embora ela tenha sido usada principalmente para aplicações civis, e isso teria levado à sua decisão de deixar um legado melhor após sua morte. O obituário afirmava «Le marchand de la mort est mort», o mercador da morte está morto, e passou a dizer «O Dr. Alfred Nobel, que ficou rico encontrando maneiras de matar mais pessoas mais rápido do que nunca, morreu ontem». Nobel leu o obituário e ficou chocado com a ideia de que seria lembrado dessa maneira. Sua decisão de doar postumamente a maior parte de sua riqueza para fundar o Prêmio Nobel foi creditada a ele querer deixar um legado melhor. No entanto, questionou-se se o obituário em questão realmente existiu ou não. Em 27 de novembro de 1895, no clube sueco-norueguês em Paris, Nobel assinou seu último testamento e reservou a maior parte de seu patrimônio para estabelecer os prêmios Nobel, a serem concedidos anualmente sem distinção de nacionalidade. Após impostos e legados a indivíduos, o testamento de Nobel destinou 94% de seus ativos totais, mais de 31 milhões de coroas suecas na época, para estabelecer as 5 categorias dos prêmios Nobel. Isso foi convertido para mais de 1,6 milhões de libras na época. Em 2012, o capital valia cerca de 472 milhões de dólares, o que representa quase o dobro do montante do capital inicial, já levando em conta a inflação. Nobel foi acusado de alta traição contra a França por vender balichita para a Itália, então ele se mudou de Paris para Sanremo, Itália, em 1891. Ele faleceu em Sanremo 10 de dezembro de 1896. Deixou as suas empresas que eram 90 fábricas de armamentos e inúmeras invenções, em sua maioria explosivos, apesar de seu caráter aparentemente pacifista. E você, o que acha sobre a história de Alfred Nobel? Deixe nos comentários a sua opinião. Sua história nos convida a refletir sobre o poder da ciência, a busca pela paz e o impacto das nossas ações. Através de suas invenções e do Prêmio Nobel, ele deixou um legado que continua a inspirar e desafiar as pessoas em todo o mundo. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Lembre-se de ativar as notificações, pois vem mais conteúdos por aí e assim você vai ser avisado. Até a próxima, valeu!